Olá, tudo bem com você? Que bom ter você aqui no canal A Voz da Palavra. Hoje vamos falar sobre o Salmo 23, a chave bíblica para vencer o medo e a escassez. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse versículo é talvez o mais conhecido de toda a história. Mas eu te pergunto, você realmente vive como se ela fosse uma verdade absoluta na sua rotina? É muito fácil ler essas palavras em um quadro na parede ou ouvi-las em uma celebração. Mas o desafio real é manter essa convicção quando as contas chegam, quando o mercado entra em crise ou quando o medo do futuro tenta paralisar os seus projetos. Existe uma grande diferença entre conhecer o texto e conhecer o pastor do texto. Davi não estava escrevendo uma poesia abstrata sobre algo que ele nunca experimentou. Ele estava entregando o segredo de uma vida que venceu gigantes, perseguições e desertos. A escassez não é apenas a falta de recursos físicos. Ela é uma narrativa interna que te faz acreditar que nunca há o suficiente, que você precisa lutar sozinho por cada migalha e que a qualquer momento o chão pode sumir sob seus pés. Já o medo é o vigia dessa prisão emocional, mantendo você focado no que pode dar errado, em vez de focar na fidelidade de quem prometeu te sustentar. Quando o salmista declara que nada faltará, ele está estabelecendo uma jurisdição de abundância que não depende da sua força ou do cenário político, mas da provisão inesgotável que vem do alto. Nesta caminhada que iniciamos agora, eu quero te convidar a deixar para trás a ansiedade de quem se sente desamparado e abraçar a confiança de quem é guiado por uma autoridade superior. Nós vamos mergulhar profundamente em cada camada deste salmo para entender como você pode usar essa chave para abrir as portas que a insegurança fechou ao longo dos anos. O objetivo aqui não é apenas te oferecer um alívio emocional passageiro, mas construir uma mentalidade inabalável, onde a falta de direção não encontra mais espaço para crescer. Se você sente que a sua alma está exausta de tanto correr atrás do vento, e se você busca uma clareza que só o conhecimento profundo da palavra pode oferecer, prepare-se para o que vem a seguir. Muitas vezes, o que nos falta não são novas oportunidades, mas sim a capacidade de enxergar as que já estão diante de nós, porque nossos olhos estão embaçados pela preocupação. Vamos descobrir juntos como o silêncio e o alinhamento com o bom pastor são as primeiras ferramentas para reconstruir a sua paz e a sua prosperidade. A partir deste momento, a sua visão sobre o amanhã nunca mais será a mesma. Vamos entender o que significa na prática ser cuidado por alguém que possui todos os recursos e que não conhece o significado de limitação. Se você está pronto para transitar da sobrevivência para a abundância real, aquela que preenche o espírito e reflete em todas as áreas da sua vida, este encontro é o ponto de virada que você tanto esperava. Preste atenção em cada detalhe, pois a jornada para vencer o medo e a escassez começa com a coragem de acreditar que o pastor já está à frente, abrindo o caminho. Imagine que você está caminhando por um deserto árido e, de repente, avista um oásis. O que define a sua segurança naquele momento não é a quantidade de água que você consegue carregar nas suas mãos, mas sim o fato de que a fonte que alimenta aquele lugar nunca para de jorrar. O código da provisão começa exatamente aqui, na mudança da sua fonte de confiança. A maioria de nós foi condicionada a acreditar que a nossa provisão depende exclusivamente do nosso esforço físico, das flutuações do mercado ou da estabilidade de um emprego. No entanto, quando você decide que o Criador é o seu pastor, você está trocando uma fonte finita e instável por uma fonte eterna e inabalável.
Nada falta para quem está conectado à origem de todas as coisas. A escassez é uma narrativa que o mundo tenta nos impor através do medo e da pressa. Ela nos convence de que o tempo está acabando e que os recursos são limitados, forçando-nos a viver em um estado de alerta constante que esgota a nossa alma. Mas o olhar de quem entende a abundância é diferente. Davi, antes de ser rei, foi um pastor. Ele sabia que uma ovelha não precisa se preocupar com o pasto de amanhã, porque ela confia na capacidade do seu guia de encontrar o melhor lugar para ela estar. Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 2. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Perceba que a primeira ação mencionada aqui não é o trabalho duro, mas o ato de deitar. Isso é um segredo profundo que a nossa sociedade moderna ignora. No meio do desespero e por provisão, a nossa tendência natural é correr mais rápido e trabalhar até a exaustão. Mas o princípio da abundância estabelece que o descanso é o fundamento da verdadeira produtividade. Se você não consegue silenciar a sua mente e deitar diante das preocupações, você nunca terá a clareza necessária para enxergar as oportunidades que estão sendo abertas diante de você agora mesmo. Os verdes pastos representam um lugar de nutrição onde a alma se recupera do cansaço. Já as águas tranquilas são o contraste absoluto ao caos das vozes externas que gritam que você vai falhar. Quando você permite ser guiado para esse estado de espírito, a sua inteligência começa a operar sob uma nova frequência. Você deixa de tomar decisões baseadas no pânico e passa a agir com a visão clara de quem sabe que está sendo cuidado. Águas agitadas não refletem a luz e não permitem que você veja o que está no fundo. É no silêncio da confiança que as maiores estratégias de vitória são reveladas ao coração. A provisão não é algo que cai do céu de forma passiva enquanto você cruza os braços, mas é a capacidade divina de fazer o seu pouco se multiplicar através de uma mente em paz. O grande erro é tentar buscar a prosperidade com uma alma ansiosa, pois a ansiedade bloqueia a percepção da abundância que já está disponível. Se hoje você se sente sufocado pelas demandas, pare e pergunte se você está sendo guiado ou se está tentando arrastar a sua vida pelo seu próprio ritmo frenético. A abundância não é uma corrida contra o relógio, é um alinhamento com a eternidade. Quando o seu passo se ajusta ao passo do pastor, o caminho se abre de forma natural. É nesse estado de repouso confiante que você se prepara para os desafios maiores que podem surgir. Quem aprendeu a descansar nos pastos verdes desenvolve a força necessária para enfrentar as sombras sem perder o equilíbrio. E isso é fundamental, porque a jornada da abundância também nos leva por caminhos onde a luz parece faltar. Você está pronto para entender como manter essa autoridade, mesmo quando o cenário mudar drasticamente? Depois de encontrar o descanso e a paz nas águas tranquilas, o próximo passo para vencer a escassez é a restauração completa da sua identidade. Muitas vezes, os anos de dificuldades e os desertos que você atravessou deixaram marcas profundas na sua mente, criando uma espécie de vício emocional na preocupação. É por isso que o texto nos revela um movimento essencial para quem deseja prosperar de verdade. Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigerar a minha alma significa muito mais do que apenas um alívio temporário. No original, essa expressão remete ao ato de trazer de volta aquilo que foi perdido, de restaurar o vigor e a clareza. Para que você consiga caminhar em direção à abundância, a sua alma precisa ser limpa dos resíduos de fracassos passados. Se você continuar olhando para o futuro com os olhos feridos pelo ontem,
você acabará sabotando as oportunidades que surgirem. O pastor não apenas te dá pastos verdes para o corpo, ele cura o seu interior para que você consiga suportar o peso da bênção que está por vir. Ao ser guiado pelas veredas da justiça, você entra em um caminho de integridade e acerto. A abundância bíblica não é fruto de atalhos ou de espertezas humanas, mas é o resultado natural de caminhar em retidão e alinhamento com os princípios divinos. Quando você age com justiça em seus negócios e em seus relacionamentos, você constrói sobre uma rocha que nenhuma crise econômica consegue abalar. Você passa a ser guiado não pelo que é mais fácil, mas pelo que é certo. E é justamente esse caminho que te conduz com segurança para fora da escassez. Contudo, a jornada em direção à plenitude inevitavelmente atravessa territórios onde a visão se torna limitada e o ambiente parece hostil. É aqui que muitos projetos morrem e muitos sonhos são abandonados, porque o medo tem o poder de paralisar a nossa capacidade de agir. O vale não é um sinal de que você saiu do caminho de Deus, mas é o teste de fogo para a sua confiança. Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Observe que o texto não diz se eu andasse, mas afirma ainda que eu andasse. O vale é uma estação inevitável para quem busca o topo. O que você precisa entender agora é que o vale é um corredor e não um destino final. Você está passando por ele, não está morando nele. A grande armadilha do medo é fazer você acreditar que a sombra que você está vendo agora é a realidade definitiva da sua vida. Uma sombra pode assustar e projetar um tamanho terrível, mas ela não tem substância. A sombra de uma espada não pode cortar a sua pele e a sombra da escassez não pode destruir o seu propósito se você continuar caminhando. O medo se alimenta da ideia de isolamento e da sensação de que você está carregando todo o peso do mundo sozinho. Mas quando você entende que a autoridade do universo está caminhando ao seu lado, a sua postura diante das ameaças muda completamente. A vara serve para afastar os predadores que tentam roubar sua paz e o bordão serve para te dar apoio e corrigir a sua rota quando você tropeça em suas próprias incertezas. Vencer o medo não significa que as dificuldades vão sumir, mas significa que elas perdem o controle absoluto sobre as suas decisões. Se você sentiu que o vale tentou parar os seus passos e que as vozes da derrota tentaram te silenciar, acalme o seu coração. O pastor está usando este momento para fortalecer a sua fé e preparar a sua autoridade. A passagem estreita e escura do vale é justamente o que precede a maior celebração da sua história. Você consegue perceber que, mesmo no escuro, o pastor não soltou a sua mão? O cenário está prestes a mudar drasticamente de um corredor de sombras para um salão de honra e reconhecimento. Depois de atravessar a densa escuridão do vale, você poderia imaginar que o próximo passo seria um lugar de isolamento para se recuperar das feridas. No entanto, a estratégia divina é muito mais ousada e surpreendente. O pastor não te esconde do mundo após a crise. Ele te posiciona em um lugar de destaque diante dele. Existe uma diferença fundamental entre ser protegido e ser honrado. A proteção te mantém seguro em meio à tempestade, mas a honra te coloca em um lugar de autoridade sobre as circunstâncias que antes tentavam te diminuir ou paralisar os seus sonhos. Visualize agora a cena de um banquete majestoso. A mesa está farta, a iluminação é perfeita e o ambiente exala celebração e conquista. Agora, note o detalhe mais impactante dessa imagem que o texto nos revela.
Essa mesa não está montada em um palácio inacessível, mas sim no campo de batalha, exatamente diante daqueles que duvidaram da sua capacidade e torceram pelo seu fracasso. Inimigos aqui não são apenas pessoas que se levantaram contra você, mas podem ser as dívidas que tiraram o seu sono, as vozes de desânimo que você ouviu durante toda a vida, ou os limites impostos por uma mentalidade de escassez que tentou te convencer de que você nunca chegaria ao topo. Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa passagem marca o ponto de virada definitivo para quem deseja viver em plenitude. Preparar uma mesa exige tempo, planejamento e intenção. O Criador não está apenas te dando um sustento rápido para você continuar fugindo. Ele para o fluxo do tempo para te servir, enquanto seus adversários e seus problemas apenas assistem, sem qualquer poder de tocar na provisão que foi destinada a você. É o anúncio público de que a sua estação de falta e de medo chegou ao fim. Quando o salmista menciona que ele unge a sua cabeça com óleo, estamos falando de uma marca profunda de escolha e autoridade. Naquela época, o óleo era usado para curar as feridas das ovelhas e protegê-las, mas também era o símbolo máximo de que alguém estava sendo separado para um propósito real. Você não é mais um sobrevivente que escapou por pouco das garras do vale. Você é um escolhido que foi ungido para governar a sua própria história e prosperar onde outros desistiram. A unção é o que transforma o seu esforço humano em um fluxo de facilidade divina. É o que faz os seus projetos ganharem uma tração que a lógica comum não consegue explicar. E o resultado dessa presença e dessa honra é o cálice que transborda. Um cálice cheio é apenas o suficiente para sobreviver, mas um cálice que transborda é a evidência de que a fonte que te supre é infinita e generosa. A mentalidade de abundância começa quando você entende que o seu cálice não transborda para que você acumule o excesso com medo do amanhã, mas para que a sua vida se torne um canal de bênção para todos os que cruzarem o seu caminho. Pare de focar no que foi perdido durante a travessia do vale e comece a focar no que está sendo servido na mesa agora. Você foi convidado para um banquete de favor e graça que nenhum inimigo pode interromper ou confiscar. A mesa da honra é o lugar onde o medo é finalmente silenciado pela evidência inquestionável da fartura. É onde você percebe que toda a resistência que enfrentou serviu apenas para aumentar a importância da celebração que estava sendo preparada em segredo. Agora que você já compreende o seu lugar de autoridade e a força da unção que está sobre a sua cabeça, precisamos olhar para o horizonte. O que acontece quando você se levanta dessa mesa e volta para o mundo com essa nova identidade? Existe algo que te espera logo ali na frente e que vai garantir que essa abundância não seja apenas um momento passageiro, mas uma perseguição constante. Finalmente, chegamos ao desfecho desta jornada de revelação e poder. Durante muito tempo, você pode ter vivido com a sensação incômoda de estar sendo perseguido. Talvez perseguido por boletos que não fecham, por erros que insistem em latejar na memória ou por uma nuvem de incerteza que parece não se dissipar sobre o seu futuro. Mas quando você compreende a chave da abundância que acabamos de estudar, a natureza dessa perseguição muda completamente de direção. Você para de fugir do mal e passa a ser alcançado por tudo o que é bom. Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É fascinante notar que a palavra seguir, no texto original, carrega uma força muito maior
do que apenas caminhar atrás. Ela significa perseguir com intenção, como se a bondade e a misericórdia fossem guardas de honra que não aceitam te perder de vista. Isso quer dizer que, onde quer que você coloque a planta dos seus pés, existe um favor imerecido e uma bondade ativa correndo ao seu encontro para garantir que o seu propósito seja cumprido. A escassez perde o rastro de quem é perseguido pela misericórdia de Deus. Habitar na casa do Senhor por longos dias não se trata de uma mudança para um prédio ou templo físico, mas de estabelecer o seu endereço permanente na presença constante dele. Quando você decide morar nessa consciência, a ansiedade perde o direito de te visitar. Você não precisa mais gastar todas as suas energias tentando fabricar a sua própria sorte ou forçar portas que estão trancadas pelo medo. Você aprende a caminhar com a leveza de quem sabe que o melhor da vida já está vindo atrás de você. O medo do amanhã é substituído pela certeza de que a bondade vai prover o que é necessário e a misericórdia vai restaurar o que foi falho. Esta é a essência da mentalidade de abundância. Saber que você não está sozinho e que o pastor que te guiou até aqui não vai te abandonar agora que a mesa está posta. A sua vida deixa de ser um esforço desesperado para se tornar uma celebração contínua da providência. Saia deste encontro hoje com a cabeça erguida e o coração em paz. O vale ficou para trás. A mesa está pronta e o seu cálice continua transbordando. Não permita que as vozes da escassez tentem roubar a semente de fé que foi plantada aqui. Você é um convidado de honra do Criador, e a bondade dele é a sua sombra inseparável. Que essa palavra gere frutos de prosperidade e paz em cada área da sua vida. Se este estudo trouxe a clareza que você precisava para vencer o medo, compartilhe essa luz com outras pessoas que também se sentem perseguidas pelas preocupações. Espalhe a mensagem de que o pastor está no controle e o banquete já começou. Que a graça e o amor te acompanhem em cada passo do seu caminho. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro aqui no canal A Voz da Palavra.